Kátia, Kelly, Leila Celeste, Luci, Luiz Carlos, Manuela, Meire Jane, Riba, Ruth, Stephanie, Wade, o nosso pastor Paulo. Sejam todos bem-vindos. Cada vez vai chegando mais pessoas. Hoje, vencendo o engano. Nós vamos, durante esses 10 dias, com muita oração, consagração, abrir o livro do Apocalipse com o pastor Paulo, buscando um reavivamento verdadeiro entre nós. Nesse momento, nós vamos juntos aprender a música oficial dos 10 dias de oração. Vamos aprender e vamos cantar juntos. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Muito bem, queridos. Nossa proposta nesses 10 dias é orar uns pelos outros, né? Nesse momento, nós temos então a oportunidade de orar por alguns pedidos de oração que nos chegam.
Veja só, nessa plataforma do Google Meet, você tem, bem no cantinho da tela, mesmo para quem está no computador ou celular, um chat. Por exemplo, o Alexandre Alves colocou o nome dele, Alexandre, às 5h05. E aí você pode usar, então, para escrever o seu pedido de oração. Mas nós temos alguns pedidos aqui. Por exemplo, quem pode lembrar da irmã Leonora? Ela teve que fazer uma viagem às pressas, porque recebeu uma triste notícia da sua sogra que veio a falecer. Ainda ontem também a irmã Clacionilde fez alguns pedidos de oração. Vou só resgatar aqui um minuto. Ela pede oração pelo seu primo, chamado Braga, que caiu, já é idoso e acabou quebrando fêmur, bacia e clavícula. Ela também pede oração pela Aline, que é outro primo que está com um tumor na cabeça, outra prima, né? Filha de um primo, perdão, que está com um tumor na cabeça. Então, o pai está pedindo oração por ela, né? Então vamos orar por esses pedidos. Eu sei que vocês também têm seus pedidos aí, vocês podem escrever no chat, tá bom? Posso dar um tempo para que você possa estar escrevendo aí o seu pedido. E aí também, logo depois da oração intercessória, nós vamos oportunizar o nosso pastor Paulo Eduardo, com o primeiro dia do nosso guia dos 10 dias de oração, cujo título é Vencendo o Engano. E a gente sabe que nós temos a chave para vencer os enganos. É uma linda história ali introdutória do jovem John Ruiz, que enquanto na universidade descobriu a verdade, né? E entregou a sua vida por essa verdade. Então, o Edson pede oração aí no chat por todos esses 10 dias de oração. Muito bem. Vamos orar para que mais pessoas se sintam motivadas a participar conosco. E gostaria que você que está aqui com a gente convidasse pelo menos uma pessoa dentre os irmãos ou amigos visitantes para participar conosco durante esses 10 dias nesse horário de 5 a 6 horas, tá bom? Então você vai ser o nosso agente aí para convidar outros a participar desse momento de oração. Ok? Então podemos orar? Não sei se tem mais alguém escrevendo outros pedidos. Aí durante a semana você vai poder colocar o seu pedido ou aqui, ou então nos próprios grupos oficiais da igreja. A gente vai estar então fazendo esse resgate e trazendo esses pedidos para a gente orar, tá bom? Então, por favor, quem puder ajoelhar ou quem pode ficar sentado, vamos fazer essa oração. Querido Deus, nós te agradecemos grandemente, Senhor, pela oportunidade de, como igreja, buscar aos teus pés, as tuas mãos, a tua face, para clamar ao Senhor por ajuda, por socorro, nesses dias tão difíceis, tão turbulentos que vivemos nos últimos dias do grande conflito. Pai Santo, nós derramamos a nossa vida diante de Ti nesse momento, pedindo para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor nos emende, para que nos transforme. E clamamos, Senhor, a Ti também por esses pedidos que sempre nos chegam pelos grupos, às vezes no privado, na igreja. Que o Senhor possa, ó Pai, com o Teu poder e a Tua bondade e misericórdia, atender às nossas orações, possa intervir em nossas vidas, nos fazendo, ó Pai, nos dando consolo, nos dando, Senhor, segurança de que o Senhor está conosco, está dirigindo a obra, está dirigindo a nossa vida, está dirigindo, Senhor, a Tua igreja.
Pedimos, ó Pai, especialmente um pedido que está em nossos corações, está em nossos lábios todos os dias, que é pela chuva do Espírito Santo em nós. Chuva do seu poder, a sua direção, para que nós possamos, ó Pai, seguir confiantemente olhando para cima, com esperança e sabendo de que, enfim, o nosso Redentor se levantará. Perdoa, por favor, os nossos pecados. Como nós somos errados, meu Deus. Quanto nós somos pecadores. Quanto nós somos sujos. Mas nós te clamamos para que nos lave, para que nos limpe, Senhor, de toda impureza desse mundo. Nos ajude, Pai, a sermos fortes contra a tentação, contra o inimigo. Que o Senhor esteja à nossa frente nessa grande batalha. Nós colocamos aí, Senhor, a vida da Aline, do Braga. Nós colocamos a vida da Leonor e da sua família diante de Ti. E de tantos outros, Senhor, que precisam da Tua ajuda nesse momento. Abençoa essa iniciativa dos 10 dias, essa oportunidade que estamos aqui diante do Senhor, para que mais pessoas possam participar e todos sejamos, ó Pai, transformados pelo agir do Espírito Santo. Que nesse momento o mesmo fale através do pastor Paulo, nos ensinando neste guia tão precioso. São as bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegou depois também um pedido do Alexandre, né? O Alexandre pede oração pela sua filha Hannah, acho que deve ser essa a pronúncia, sua esposa Miscelânea e sua vizinha Luciana. Então, mesmo em casa, vamos lembrar de todos os pedidos que são feitos aqui. O pastor Paulo tem oportunidade agora, pastor. Fique à vontade conosco. Bom dia a todos. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo, Mike, direitinho? Sim, perfeitamente. Ok. Bom dia a todos. Nós iniciamos hoje, 10 dias aí de preparação espiritual, oração, 10 dias de busca do poder do Espírito Santo para que ele nos ajude nesse ano a gente cumprir a obra que ele nos confiou aqui na Terra. Hoje eu vou apresentar aqui. Hoje o tema é Vencendo o Engano, Os 10 dias de oração aqui é muito importante. Eu estou tentando ver aqui como é que eu boto a revista, já disse. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Vocês estão olhando aí? Sim ou não? Ainda não. Não está aparecendo. Ok. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Estão olhando agora? Estão olhando? Alguém fala aí. Está olhando só a pasta. Como é que eu faço para botar, meu pai? Primeiro abre a revista e depois compartilha a janela. Eu abri. Deixa eu parar de compartilhar. Eu abro a revista. Mas aqui não tem mais a coisa de compartilhar, Charitz. Deixa eu ver aqui. Sim, agora entendi aqui. Entendi a dinâmica agora. Tá. Estão olhando agora? Agora sim. Sim, online, né? Estão olhando, né? Isso. Então, a gente vai começar por aqui, ó. Hoje temos o título Vencendo o Engano,
E aí eu escolhi esse texto bem aqui, ó. Eu vou explicar por que eu escolhi. Bem aqui, ó. Deuteronômio 4:13 é o capítulo ali do livro que fala que Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Diz assim: então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra que passarão a possuir. Bom, Moisés está falando do momento em que Deus fez uma aliança com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Essa aliança estava baseada nos 10 mandamentos, a lei de amor, escrita em tábuas de pedras, né? E ao mesmo tempo ele ordenou o estatuto de juízo, que eram as leis, que era a lei de Deus, os 10 mandamentos aplicados para as questões civis, as questões da sociedade, né? Então isso aqui é muito importante, porque vejo que na vida, tanto espiritual quanto a vida aqui terrestre dos judeus, os mandamentos eram a base, né? Não existia essa questão de separação entre a vida material e espiritual. Tudo era a mesma coisa para o judeu, né? Agora vamos entrar aqui para a nossa revista. Estão vendo a revista também agora? Estão vendo a revista agora? Agora sim, estamos vendo. Então o tema de hoje é vencendo o engano. Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem pelos portões. Esse verso aqui ele é meio interessante, porque ele, embora é traduzido dessa forma, ele é traduzido de outra forma por causa dessa expressão aqui, ó. Lavam as suas vestes. Em outras versões, diz que guarda os seus mandamentos. Vejo que, porque é traduzido em algumas Bíblias, guarda os seus mandamentos, em outras Bíblias é traduzido, lava as suas vestes. As duas traduções são possíveis. Mas tem um texto em Pedro, que é 1 Pedro 1:21. Deixa eu ver. Deixa eu procurar o texto aqui embaixo. Estão vendo aqui o texto, não estão? Sim. Olha, veja aqui, ó, 1 Pedro 1:22 diz assim, ó: tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Olha só, é interessante lá. Lá existem duas possíveis traduções. Lavar suas vestes no sangue de Jesus, é claro que está subentendido ali, e guardar os mandamentos, para termos acesso à árvore da vida, ou seja, a salvação eterna. É preciso ser purificado pelo sangue do Cordeiro e obedecer um caráter transformado à lei de Deus. É isso que Pedro diz aqui, ó. As duas possíveis traduções de Apocalipse 22:14, Pedro resume em 1 Pedro 1:22. Tendo purificado, subentende o lavar ali as vestes no sangue do Cordeiro, a alma pela obediência à verdade. A verdade aqui é a palavra. Porque ele vai dizer bem aqui, ó: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então, vejam, meus irmãos, que tipo de vitória e que tipo de engano nós devemos ter? É a vitória sobre o engano de que a lei de Deus não é eterna, que não é preciso obediência. Esses dias aqui é para a gente conversar um pouquinho, não é uma aula propriamente dita, eu gosto bem de fazer quando faço na igreja, né? No dia de oração, conversar um pouquinho. Veja, na Universidade de Praga, um professor chamado John Haas,
que ao descobrir no ano 1400 os escritos de John Wycliffe, ou Wycliffe, como ele chama em inglês, ele se convenceu de que a igreja da Boêmia precisava de uma reforma. Agora ele entendeu que duas coisas para isso era preciso. Primeira, que essa reforma será possível por meio da Bíblia. Segundo, quando eles fizessem isso, iriam provocar uma forte oposição da Igreja Católica. 15 anos depois de luta em colocar a palavra de Deus na mão e no coração do povo, Hus foi amarrado a um poste em Praga e queimado por seu compromisso inabalável com a verdade. E eu fico imaginando assim, eu passo essa pergunta para vocês: estamos dispostos a pagar o preço? Estamos dispostos a pagar o preço de nos convencermos de que precisamos de uma reforma? A gente está orando muito por uma reforma, a gente está orando muito por um revivamento, mas vai custar uma oposição e um preço de cada um de nós. Para mim vale o preço, para muitos reformadores valeram também. E cada adventista tem que se perguntar se vale o preço. É melhor ser o quê? Queimado pela fogueira por estar vivendo a verdade? Ou estar confortavelmente em seus lares por não vivê-la e sermos assim, né, os perseguidores? Então nós temos que perguntar-nos ao nosso coração sobre isso, porque essas atitudes um dia vão custar esse preço de nós. Alguns perguntam assim na igreja: pastor, mas por que é necessário nós irmos tão longe assim por causa da verdade? Por que não podemos viver a verdade e ter paz e segurança e ter sossego? É porque o princípio do grande conflito está lá em Gênesis 3,15, né? Jesus disse: eu porei inimizade entre ti, a serpente e os seus descendentes, e a mulher e os descendentes da mulher, principalmente Jesus. Então, essa inimizade é natural. Não é natural que foi colocada por Deus, né? É natural quando a gente aceita Jesus. Mas olha que interessante o texto de Ellen White do Grande Conflito aqui. Ela diz: a lei de Deus é uma expressão da natureza divina. É uma personificação do grande princípio do amor. Expressa a lei de Deus, então expressa a natureza divina, o caráter dele, e personifica o grande princípio do amor. Quer amar? Meu querido irmão da igreja do Monte Castelo, você quer amar? Não tem como. Se você quiser amar, você tem que ler e você tem que obedecer a lei. Mas tem que obedecer a lei na letra e na essência. Isso é amar a Deus, isso é amar o próximo. E é também o fundamento de seu governo no céu e na terra. A Ellen White diz mais também: se nosso coração for renovado à semelhança de Deus, se o amor divino estiver implantado nele, é claro que viveremos em obediência à lei divina. Então, a rebelião na igreja, na vida de um adventista, se dá porque o coração não está renovado. Se dá porque não está implantado no coração esses princípios do amor. Rebelião é isso, minha gente. Quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do conserto é cumprida. Qual é a promessa? É que vai estar no coração da pessoa a lei de Deus. Aqui, ó. Imprimirei, diz o Espírito Santo, minhas leis no coração dele, e inscreverei sobre mim. Mente e coração está intercambiável aqui em Hebreus. Isso que a gente diz. Mente é a mesma coisa do coração na Bíblia. Imprimirei e escreverei minhas leis, né, no coração dele, sobre a sua mente. Então, veja, nesse paralelismo sinonímico, as leis é o único que não tem paralelo, ou seja, é o foco aqui desse texto, é a lei. Imprime, Deus inscreve no nosso coração, na nossa mente. Se a lei de Deus estiver no coração, claramente, o caráter será moldado, a vida será moldada. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado.
aqui. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que tem a lei de Deus no coração, na mente. Ela transformou o caráter desse homem, dessa mulher, e ele se torna renovado à semelhança de Deus. Então, nós vemos que aqueles que são rebeldes, desobedientes, não houve essa renovação, não houve esse arrependimento, essa transformação. E outra, ele não é um discípulo verdadeiro. Você pode se enganar com várias coisas na sua mente, várias proposições. Mas é isso que o Espírito Santo mostrou para Ellen White. É isso que o Espírito Santo mostrou para Ellen White e ordenou a serva do Senhor dizer para nós. Então, que esses 10 dias sirva de momento de conversão para cada um de nós. E permitir que o Espírito transforme nosso coração, implantando os princípios da sua lei. Vejo que aquele texto que a gente começou, Moisés disse que Deus escreveu a lei no coração de pedra, né? Uma lição que eu tiro de lá é que, primeiro, a lei é eterna, foi escrita em tábua de pedra. Mas uma lição espiritual que eu tiro para mim é que Deus, quando faz o concerto conosco, ele encontra nossa mente, nosso coração como de pedra. Mas aqui, na nova aliança, que Ezequiel fala, e Jeremias também, ele diz que quer transformar nosso coração em carne. O problema é quando a gente não deixa o Espírito transformar nosso coração em carne. A gente não se torna obediente, né, ao Senhor. Por isso nós somos chamados a obediência. Foi o que Ellen White diz no livro Maior Discurso de Cristo, página 37. Esse aqui é o texto atual, esse aqui é o texto que se encontra em outras versões. Né? É o Criador dos homens, o doador da lei, que declara não ser seu desígnio por amar de seus preceitos. Não podemos colocar de lado a lei de Deus. Ele que instituiu para ser assim, o Criador, é o doador da lei. Declara não ser seu desígnio por amar de seus preceitos. Tudo na natureza, desde a minúscula partícula do pó até os mundos nas alturas, encontra-se debaixo de leis. Tudo está debaixo de lei, meus irmãos. Da obediência a essas leis dependem a ordem e a harmonia no mundo natural. É por isso que o pastor, os líderes da igreja, eles devem primar muito por isso aqui, ó. Primar muito por manter, ensinar a lei e ficar fiel a ela. E pedir que a igreja, a partir da liderança, também, porque sem lei não há ordem, não há harmonia. Se tem uma nota de desarmonia, de desordem na igreja, é porque tem corações que não se renderam à vontade do Criador, que é o doador da lei. Então, vejam, há grandes princípios de justiça que regem a vida de todo ser inteligente. E da conformidade com esse princípio depende o bem-estar do universo. Então, a lei, nos planos de Deus, é necessária. Como nós vimos aqui, é necessária para a ordem e harmonia e para bem-estar. A lei é necessária, meus irmãos. Por isso, a gente deve ficar dentro dos mandamentos de Deus, que regem tudo na natureza. Tudo. O pastor não quer ser cri-cri porque ele quer. O pastor não quer ser ditador porque ele quer. Que nós entendemos por aquilo que Deus nos mostrou na Bíblia, no Espírito de Profecia, que a lei gera, só a lei de Deus gera ordem e harmonia. E só a lei gera bem-estar. Veja, antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei de Deus. Um fato aqui que não está aqui, mas que um bônus aí para vocês. A lei de Deus existia não de forma escrita. Antes do pecado,
ela já existia na mente e coração dos seres humanos, dos seres criados. Agora, depois do pecado, Ellen White diz claramente em outros livros, aí Deus escreveu a lei. Depois que Adão pecou, Deus mostrou para Adão na forma escrita. E depois lá no Monte Sinai. Então a lei na forma escrita só foi dada depois do pecado, por causa da degeneração da mente do ser humano. Mas a lei já existia na mente e coração dos anjos, dos seres não caídos em forma de princípios. Né? Em forma de princípios. Então, ela é, mais uma vez, som chamado obediência. Não porque Deus quer ser um tirano. Ele que sabe todas as coisas, doou a lei para trazer ordem, harmonia e bem-estar. Feliz é o cristão, é o adventista, e o lar, cuja lei de Deus é a norma. Porque lá tem amor, lá tem adoração ao Deus verdadeiro, lá tem harmonia com Deus verdadeiro, né? Lá tem amor pelo próximo, marido e mulher, que são os primeiros próximos, e filhos, se amam, se respeitam. Lá tem serviço missionário, porque ensina a prestar honra a pai e mãe, não matar, não furtar, não mentir, né? Não cobiçar nada do próximo, e não mentir é falar a verdade. Veja que até no 9º mandamento, como diz, não devemos falar, né? Não devemos dar falso testemunho para o próximo. Também está o princípio lá de evangelismo, está ali, falar a verdade ao próximo. Então, a lei de Deus ela foi detalhada em muitos preceitos da Bíblia. Então, Deus nos chamou, está aqui, ó. Deus chama seu povo para estudar e restaurar a verdade que foi pisada, negligenciada. Olha o que a senhora White diz aqui neste livro maravilhoso. O livro Evangelismo, página 481. Olha o que a senhora White fala aqui, ó. Deus confiou a seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica. Qual é a terceira mensagem angélica? É falar sobre o sábado. É não mudar a lei de Deus. A terceira mensagem angélica devia ser dada à mente. Vamos lá, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A terceira mensagem angélica. Em Apocalipse 14. Versículo aqui, ó. 11. 10 e 11. 9 a 11. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem recebe sua marca na testa e na mão, também se beberá do vinho de Deus preparado sem mistura. Está aqui. Recebe a sua marca. A mensagem do terceiro anjo, além de ser uma mensagem de justificação pela fé, que está bem aqui, ó. A fé em Jesus é por causa dessa expressão, que é uma mensagem de justificação pela fé. Ela pede para guardar os mandamentos de Deus, cujo sábado está incluso. E qual é o mandamento? Aqui, ó. Tem duas coisas importantes aqui. Veja aqui. Aqui está em oposição a marca da besta. Adorar a besta com sua marca. E aqui guardar os mandamentos. Então, o mandamento de destaque da terceira mensagem angélica é o sábado, por causa da palavra marca, sinal. É o sábado. Então, veja, meus irmãos, a mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé que leva à obediência. A justificação pela fé que leva à obediência. Em nossos dias, o único mandamento que é desprezado pelo mundo religioso, em sua maioria, é o sábado. Mensagem, além de ser mensagem de justificação pela fé. Mensagem de saúde, está aqui os mandamentos de Deus, todos os mandamentos. E a lei de saúde também faz parte do mandamento. Tudo está inclusive, justificação pela fé, mensagem de saúde, mas principalmente, inicialmente,
é a mensagem do sábado. Então, veja, Deus confiou a mensagem a seu povo, nós, adventistas do sétimo dia. A terceira mensagem angélica devia ser dada. A mente dos crentes deve ser dirigida para onde? Para o santuário, onde Cristo entrou para fazer expiação para o seu povo, ou seja, justificação pela fé. Aí ela continua, a reforma do sábado devia ser levada adiante. Veja, ela fala como a Bíblia fala, lá em Apocalipse, justificação pela fé, a expiação. O sábado, né? E a brecha na lei de Deus precisava ser reparada. Era necessário que a mensagem proclamada com grande voz para que os habitantes com grande voz, ou seja, bem audível, bem explicado, para que todos os habitantes da terra recebessem advertência. Todos os habitantes. O que estamos fazendo, está vendo? Essas mensagens de 10 dias também é um chamado para o serviço missionário. Todos os habitantes da terra. Todos os habitantes. O povo de Deus precisava purificar sua mente pela obediência à verdade, como nós vemos lá em Pedro. E se preparar para estar sem falta diante dele na sua vida. Sem falta diante dele. Então, veja, irmãos, esse é um chamado. Não existe... Veja que é depois da doutrina que vem o chamado para a pregação do Evangelho. Então, a mensagem bíblica, a mensagem de Leões, é uma mensagem completa. Deus nos chamou para ser salvos. Ele nos chamou para o caráter fosse purificado. Para o quê? Para o serviço aqui na terra. Para o serviço aqui na terra. Pastor, como podemos fazer isso? É pelo poder de Cristo. Olha o que a senhora White diz no livro Evangelismo, página 41. No entanto, todos aqueles que proclamam a verdade divina precisam entender que só Cristo leva a verdadeira obediência. Embora os requisitos da lei de Deus devem ser apresentados ao mundo, nunca devemos esquecer que o amor de Cristo, até marquei aqui na minha revista online, né? O amor de Cristo é o único poder capaz de abrandar o coração e levar a pessoa à obediência. Ela disse, é o único poder. Se a pessoa, o adventista, não é convertido pelo amor de Cristo, que é revelado na cruz, nada mais pode. Então, para sermos os bons missionários, é preciso que o amor de Deus tenha alcançado o nosso coração, tenha feito o trabalho da reforma e do revamento da reforma, meus irmãos. Ao pecador era impossível observar a lei de Deus. Veja, ela é santa, é justa e é boa. Mas essa impossibilidade foi removida pela comunicação da justiça de Cristo à pessoa arrependida e crente. Então, nós só podemos observar a lei de Deus porque Jesus nos dá esse poder. Ele comunica essa justiça. A vida e a morte de Cristo tinham por finalidade restaurar o pecador à aprovação de Deus, comunicando justiça, que satisfizesse as reivindicações da lei contra a aceitação do Pai. Então, Deus não aceita a nossa obediência porque a gente está fazendo os mandamentos, não. Ele aceita nossa obediência porque essa justiça só é aceita por causa do caráter de Cristo que é nos dado. Comunicar a justiça é comunicar a vida perfeita de Cristo. Então, Deus nos perdoa, nos aceita, porque a justiça de Cristo é a única que satisfaz as reivindicações da lei. Tudo que nós fazemos está maculado com pecado, portanto, ofende a Deus. Ofende a Deus. A única vida de obediência que satisfaz a lei, que é sem pecado, que não é maculada com nenhuma injustiça, é a de Jesus. Só essa encontra aceitação da paz do Pai. Então, não é porque você é obediente, não é porque você obedece a lei de Deus que é aceito por si só.
Nossa obediência é revestida com a obediência de Jesus e é aceita pelo Pai porque ele vê a obediência de Jesus em nós. Ponto. É assim, pelo poder e pelas obras de Cristo. Agora, o que o diabo faz conosco? Sempre foi o propósito dele invalidar a lei e deturpar o verdadeiro significado do plano da salvação. O verdadeiro significado do plano de salvação é que Cristo, é Cristo quem satisfaz. É através de Cristo nos salva, ele nos coloca, nos imputa, né? Imputar é nos dar, é colocar sobre nós a verdadeira justiça, a verdadeira obediência, sem mácula com egoísmo. Então, o Satanás, ele deturpa isso na nossa mente. Consequentemente, ele originou a falsidade que o sacrifício de Cristo na cruz tinha por finalidade livrar as pessoas da obrigação de guardar os mandamentos. É essa parte bem aqui, ó. O sacrifício de Cristo tinha por finalidade livrar as pessoas da obrigação de guardar de guardar os mandamentos de Deus. É esse engano aqui que é o tema da mensagem de hoje. Satanás, infelizmente, através da Igreja Católica e depois das igrejas reformadas, protestantes caídas, disseminou no mundo todo de que o sacrifício de Cristo na cruz fez o quê? Crucificou o mandamento do sábado. Crucificou. É o único mandamento que eles brigam, é o sábado. Então, é que o sábado foi cravado na cruz. Ele tem imposto ao mundo o engano em que Deus aboliu sua Constituição, os 10 mandamentos. Por isso, eu apresentei para vocês lá, Deuteronômio 4,13. Não existe salvação sem o sacrifício de Cristo, mas nossa obrigação de obedecer. Você lembra que o texto lá diz, ao mesmo tempo, Deus deu estatutos e juízos. Ao mesmo tempo. Vou voltar de novo lá. Ó. Desculpa. Vou voltar aqui para Deuteronômio. Aqui que eu li ó, com vocês. Ó. Esse texto é muito importante quando alguém vem dizer assim, não precisamos mais obedecer o mandamento. Negativo. Está aqui, ó. Então o Senhor Deus falou no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras. Ele anunciou a sua aliança. Está aqui, ó. Qual é a aliança de Deus com o povo? Os 10 mandamentos. Deus nos salva e mostra a nossa obrigação. O salvo tem que obedecer à lei. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que ensinasse a vocês estatutos e juízos. Não existe salvação, aliança, sem a obrigação, a obediência. Está aqui. Ao mesmo tempo também, ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que cumprissem. Então, o plano da salvação é aceitarmos o sacrifício de Cristo para a obediência. Para a obediência. Esse é o engano que devemos vencer. Então, Satanás tem imposto ao mundo o engano que Deus aboliu sua Constituição, lançou fora seu padrão moral e invalidou sua santa lei perfeita. Santa e perfeita lei. Caso houvesse feito isso, Deus houvesse feito isso, como teria sido terrível o custo para o céu. Em vez de proclamar a abolição da lei, a cruz do cavalo proclama seu caráter imutável e eterno. Jesus morreu porque a lei não pode ser abolida. Se fosse, não precisava ter morrido. Se a lei pudesse ser abolida e mantido o governo no céu e da terra, os incontáveis mundos de Deus e Cristo não e da terra e dos incontáveis mundos de Deus, Cristo não precisaria ter morrido. Livro Fé e Obra, que livro maravilhoso. Então veja, irmãos, nós vemos hoje Deus nos chamou para a fidelidade à sua palavra. A palavra diz que a lei de Deus não está abolida. Jesus disse isso em Mateus 5, não vim para abolir a lei. Mateus 4, 17, né, se não me engano. Vim cumprir. Esse é o engano que nós devemos vencer. Agora, infelizmente, tem muitos adventistas que são rebeldes à palavra, são rebeldes à lei de Deus, não mostram o seu caráter, um caráter amoroso com as pessoas de dentro e fora da igreja.
Eu tenho piedade dessas pessoas, que Deus abençoe eles para que eles possam ver a beleza da lei de Deus. É através dela que Deus molda nosso caráter. O inimigo tentará nos convencer de que as verdades de Deus não são tão importantes que podemos substituir a revelação divina pelo raciocínio humano. Ah, pastor, eu posso sim namorar com gente que não é da igreja. Ah, pastor, eu posso sim comprar coisas. Eu posso comprar coisas, dar coisas para a igreja. Eu posso sim comprar coisas para a igreja que não, usando outros métodos que não dizem oferta. Infelizmente, né? Tem pessoas que pensam assim. É triste, mas é a realidade. Então, vejam, temos que decidir cada dia ir à presença de Cristo e permitir que Ele nos faça vencedores e obedientes à sua lei. É Cristo que nos faz. Precisamos deixar que a palavra de Deus penetre profundamente em nosso coração. Precisamos edificar nossa fé sobre as suas firmes declarações, não sobre nossos sentimentos. Isso também é que o Satanás ele ensinou às igrejas, que é através dos sentimentos, e não pela razão, através das firmes declarações da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é capaz de mostrar com segurança o que é a verdade e o que é engano. Somente ela é capaz de nos manter na direção certa. Então, que Deus nos abençoe hoje. Não permita que seus sentimentos, seus gostos suplantem a lei de Deus, que é a vontade dele. Né? Que possamos, como ação missionária, escolher 5 amigos ou familiares que ainda não conhecem Jesus e estar orando por eles. Né? E que hoje vamos nos lembrar, desde agora, para honrar a Deus por meio de uma vida de obediência à sua palavra. Segundo, orar pelos líderes da Igreja Mundial e local, que somos todos tentados, né, a sermos vencidos por esse engano de que não devemos obedecer. E não esqueçamos dos 5 amigos de oração. Eu tenho colocado em prática essa oração aqui por 5 amigos e Deus tem sempre me abençoado, né, para que, inclusive, dos membros de minha família tenham sido salvos porque têm orado. Sempre tenho orado por 5 pessoas. Foi um prazer estar com vocês. Espero que as declarações da Bíblia e do Espírito para você nessa manhã te leve a ser mais obediente a Jesus, para que você tenha uma vida de ordem, harmonia e bem-estar com Ele, na família, no trabalho, na igreja, aonde quer que for, que as pessoas possam ver que você é um servo, uma serva de Jesus. Seja obediente, vale a pena ser obediente a Deus, né? Vale a pena ser obediente a Deus. Deus abençoe cada um de nós, porque Deus vai levar os obedientes, né? Deus vai levar os obedientes para o céu. Meu apelo é que você seja um adventista do 7º dia, um cristão obediente. Não vá pela cabeça das pessoas que querem servir a Deus do seu jeito, com seu sentimento. Sirva a Deus como Ele pede. Sirva a Deus sendo obediente à sua lei. Permita, veja a beleza do amor através dos mandamentos de Deus. Meu apelo é que você aceite a Jesus e que você permita que o Espírito Santo transforme teu coração conforme a lei de Deus. Uma lei de amor, uma lei santa, uma lei boa, uma lei justa. Quantos nessa manhã, junto comigo, gostaria de dizer, meu Deus, hoje eu entrego meu coração a Ti. Permito que o Senhor me transforme num servo obediente ao Senhor, um servo amoroso, um servo que leve esse amor através da vida e das palavras. Eu quero, né, que seja também a sua decisão neste dia. Não se deixe vencer pelo engano que ser obediente, fazer toda a vontade de Deus não é necessário. É necessário sim. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Acho que terminou hoje, né? Não é, Juarides? Né, Maico? Sim, podemos orar sim, pastor. É isso mesmo. Queridos, não vamos esquecer desses desafios missionários, tá bom? Escolher 5 pessoas e nós estamos em 10 dias de oração. Passe todo dia em pensamento essas pessoas pelas quais você deseja a salvação e também os motivos de oração de hoje, tá bom?
E também não esqueça do desafio que eu fiz. Você é o nosso agente para convidar outra pessoa para participar conosco amanhã, tá? No mesmo horário, das 5 às 6 horas da manhã. Pastor, o senhor pode encerrar com uma oração. Ok, várias pessoas levantaram a mão aqui, eu creio que as outras também. Não porque não levantaram, não quero. Porque não sabe, né? Tem um aplicativo, tem uma parte bem assim, pequenininha aqui embaixo, uma mãozinha que você levanta, né? Para dizer um apelo, viu? Para fazer parte do apelo. Ok, várias pessoas aqui, ó. Que bom, é isso mesmo, meus irmãos. A Cláudia Souza, o Juariedes, Raimundo, Gilcimar, o Jax, a Maria José, a Stefano, Riba, a Merijane, a Lurdeni, a Ruth, Biné, o Luiz Carlos, o Eider, o Israel, a Gleice, a Jacilene, Alexandre, o Valber. Eu também coloquei minha mãozinha aqui, né? Que Deus abençoe cada um que nessa manhã, o Jaime, a Manuela, fizeram também esse apelo, a Kelly, né? De ser fiel a Deus, obedecendo a Ele, através da sua lei do amor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse dia, por estar com os irmãos. Que bom é levantar cedo e ouvir Tua palavra, e ouvir o espírito de profecia, porque o Senhor diz lá em Crônicas, se nós cremos em Deus, estaremos seguros, e se cremos nos teus profetas, prosperaremos. Obrigado, para que a Igreja de Monte Castelo e outros irmãos que também aqui entraram, como Jacques, sejam abençoados nessa manhã, Pai querido, com o poder do Espírito para ser obediente a toda vontade que o céu deseja. Que o Senhor abençoe eles com bem-estar, com harmonia, com ordem em suas vidas e felicidade. Pai, proteja cada um dos teus filhos nesse dia, levando-os a ser instrumentos teus, seja numa palavra amiga, seja dando um estudo bíblico, seja levantando qualquer pessoa triste neste dia, para olhar para o alto onde tu estás no teu santuário, ajudando cada pessoa a ouvir o Evangelho e ser salva por meio do sacrifício de Jesus. Nos ajude a sermos fiéis em tua palavra, que ela nos transforme, pois ela nos ensina a tua lei maravilhosa, santa, justa e boa. Queremos ser, Pai querido, as testemunhas que o Senhor idealizou que fôssemos. Por isso, nos ajude a morrer para o eu, a carregar nossa cruz e te seguir. Que o diabo, o maligno, não tenha domínio sobre nós neste dia. Nos ajuda a estar em tua presença e o Senhor conosco. Abençoe cada família dos Adventistas do Sétimo Dia. Abençoe nossa liderança também, Pai querido. Tanto os líderes das associações, uniões, até a associação geral, quanto os pastores da igreja, os líderes da igreja. Abençoe os membros também. Abençoe os 5 amigos que queremos separar, Senhor Deus, a partir de hoje. Orar por eles, para que no final de 10 dias, ou eles possam entregar a Jesus, ou começar um estudo bíblico para se prepararem para o céu. Abençoa cada amigo e irmão. Nós te pedimos que nos traga amanhã, às 5 horas da manhã, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia de trabalho, de estudo, ou nos afazeres do lar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.